Bom, agora nós vamos mostrar como se cria eixos para delimitar o modelo de informação. Os eixos são muito importantes para orientar os elementos de construção dentro do modelo. Normalmente esses eixos são utilizados para a própria marcação da obra. No CAD, a gente referenciar sempre os eixos X, Y e Z como referência para os elementos do CAD, que são linhas. Agora a gente vai usar as coordenadas desses eixos, que são eixos verticais e eixos horizontais. Bom, na guia de arquitetura a gente tem a ferramenta de eixos. Aqui no caso a gente está selecionado a guia de famílias. Os eixos devem ser criados em planos de vistas, ou seja, nas plantas de piso, por exemplo. Então a gente consegue visualizar a ferramenta de eixo. Os eixos são elementos 3D, como explica aí, visíveis somente nas vistas que efetuam a intersecção com a extensão do eixo. Ou seja, os pilares estruturais se unem automaticamente nas intersecções de eixo. Então isso é uma referência para os elementos, por exemplo, da estrutura. Então a gente clicando na guia de eixos, a gente entra no modo de modificar, ou seja, de criar o eixo, colocar eixo. Dentre essas ferramentas, a gente tem as ferramentas de desenho características do próprio CAD, por exemplo. Então a gente tem linhas, no caso daqui, a gente pode também criar um raio inicial, final de arco, ou então um arco de centro com as duas extremidades, ou então selecionar uma linha já existente. Isso aqui a gente pode até selecionar linhas que já vêm de um CAD importado para dentro do Revit, que a gente vai mostrar mais para frente. Bom, clicado aqui, a gente pode começar a desenhar os eixos. A gente cria, ele já mostra para a gente alguns limites de ângulo, Clicando no ponto inicial, no ponto final, a gente cria o primeiro eixo. Daí, a gente pode alinhar e repetir a tarefa. Note que a gente já visualiza a distância entre os pontos. Então a gente pode delimitar, por exemplo, 6 metros e criar um outro eixo. Ele automaticamente enumerou o segundo eixo de acordo com a sequência. Se a gente clicar uma vez em ESC, a gente vai sair do modo de visualização temporária das cotas do Revit, dos eixos. Mas ainda estamos no modo de edição de eixos. Clicando novamente, apertando novamente a tecla ESC, a gente sai do modo de edição de eixos. Para voltar, a gente clica de novo em eixos e volta para o modo de edição de eixos. Aqui, a gente pode agora copiar esses eixos que já estão criados. Então, apertando uma vez ESC, eu saí do modo de edição, voltando, eu posso copiar esses elementos que já estão criados. Então eu vou selecionar o eixo que eu quero e no ícone copiar, selecionar o ponto e repetir o próprio eixo. Então a distância que eu delimitei é de 6, aqui no caso tem milímetros o projeto, então 6.000 milímetros, seria 6 metros, e a gente tem o terceiro eixo. Se eu quiser fazer isso repetidas vezes, eu posso clicar em múltiplo e repetir o mesmo eixo várias vezes com o espaçamento que eu quiser. A mesma coisa a gente faz para os eixos verticais, horizontais. Eixos. Aqui eu quero mudar a enumeração. Então eu edito, coloco por exemplo letras A e faço aquela mesma modificação. Vou copiar e repetir o mesmo elemento várias vezes. Vou espaçar agora em 3 metros. Note que a gente já tem a maneira mais automática possível de se multiplicar os elementos. Se eu quiser alterar alguma dessas cotas, eu posso vir aqui nessas cotas temporárias que aparecem e fazer a alteração.
Então, eu não quero mais 3 metros, 2 metros, modifica automaticamente para mim a posição do eixo B.